Bom, boa tarde, então. Meu nome é Alex. Vim falar um pouco sobre as aulas que a gente teve. Bom, a primeira aula foi sobre os conceitos importantes relacionados ao solo e ao armazenamento da água. Bom, o que é a relação solo-água-planta? Ela é o estudo do conjunto de diversos fatores e relações existentes entre o solo e as suas propriedades e características de armazenamento e disponibilidade hídrica para as plantas, bem como os mecanismos, os processos envolvidos na absorção, translocação e na utilização da água pelas plantas e a sua passagem para a atmosfera. Bom, sobre a importância da relação solo-água-planta, é que através desta relação é que o crescimento e desenvolvimento das plantas se é possível. Bom, então, como se identificar a relação solo-água-planta? Ela é um conjunto de fatores, os quais eu vou citar alguns, como observações ao longo de diversos de períodos de tempo, planejamento da propriedade, monitoramento químico, físico e biológico do solo, assistência técnica responsável, entre diversos outros fatores. Sobre o solo, então, textura do solo. O que é a textura do solo? A textura do solo ela está relacionada com a proporção areia, silt e argila. E é através dessa relação que será determinado o tamanho das partículas agregadas, tendo influência direta, então, no armazenamento de água. O solo arenoso, ele tem partículas maiores que 0,02 milímetros e 2 milímetros, são considerados solos leves. O solo siltoso tem partículas entre 0,02 milímetros e 0,002 milímetros, são solos médios. Solos argilosos, então, eles têm partículas menores que 0,002 milímetros, são solos pesados. O solo, então, ele é constituído de camadas ou horizontes, o qual o conjunto dessas camadas ou horizontes se chama perfil. A espessura dessas camadas, ela varia de acordo com a cobertura vegetal, a topografia do ambiente, a pluviometria, entre diversos outros fatores. A textura do solo, então, ela interfere na dinâmica e na retenção da água no solo, na disponibilidade dos nutrientes, no valor das terras agrícolas, entre diversos outros. O que é a estrutura do solo? Ela é a forma com que as partículas do solo arranjam-se entre si. Se elas são bem estruturadas, o solo apresenta porosidade. E se são solos mal estruturados, ou seja, compactados, eles apresentam maior adensamento de partículas. Então, alterações nas estruturas do solo, elas afetam a porosidade total e no diâmetro dos poros, permeabilidade de ar e água, a disponibilidade de nutrientes e água nas plantas. A aeração e porosidade do solo, ela é o somatório dos espaços vazios, que são os poros, resultantes do arranjamento das partículas do solo, que tem função de armazenar água e ar. Bom, a densidade do solo, ela é a relação entre a massa de solo seco e o seu volume. A densidade do solo, ela pode ser global ou real. Bom, então, capacidade de campo, agora entrando nos conceitos na aula 2, ela é a quantidade máxima de água que o solo pode reter quando seus poros estiverem cheios de água. O ponto de murcho permanente, ele é a quantidade de água existente num solo seco, o qual condiciona o murchamento da planta, mesmo que o solo seja reencharcado ou reumedecido. Solo saturado, é o solo que todos os poros estão cheios de água. Solo não saturado é quando os poros maiores, eles tornam-se vazios por perda de água, secando a drenagem. Água disponível no solo, que é a AD, é a quantidade de água armazenada no solo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. A água disponível às plantas é que nem toda água armazenada no solo ela fica disponível às plantas. Então, a disponibilidade ela depende do potencial de água no solo. Quanto mais compactado o solo, mais água ele vai reter e menos terá disponível para as plantas. Bom, o que é a estrutura do solo, então, é a forma com que as partículas do solo arranjam-se entre si. Tá, isso que já foi. Então, sobre o potencial matricial ou força de retenção de água. É a força com que as partículas do solo retêm água. Num solo úmido, o potencial matricial é menor e a água é mais facilmente absorvida pelas plantas. Então, a curva de retenção de água no solo é a quantidade de água que um solo pode armazenar sob um dado valor de potencial matricial. A infiltração, que é a infiltração, ela é a penetração da água no solo através de sua superfície, em que os poros são preenchidos com água completamente. A velocidade de infiltração, então, ela mede a infiltração de uma determinada lâmina de água numa unidade de tempo.
A redistribuição de água no solo é quando o processo de infiltração cessa e tem início o movimento de deslocamento da água, tanto na direção vertical quanto na horizontal. Evapotranspiração de referência, o ETO. Bom, é a quantidade de água evapotranspirada por uma superfície gramada hipotética, com altura de 12 centímetros, em pleno desenvolvimento vegetativo. Ela cobre uniformemente a superfície do solo sem restrição de água e de nutrientes e sem o ataque de pragas e doenças. A evapotranspiração de uma cultura é o processo então de transferência da água para a atmosfera, o qual ocorre por meio da evaporação da água do solo e da transpiração das plantas. Esse parâmetro ele é calculado multiplicando-se a ETO pelo coeficiente da cultura. Então, o coeficiente da cultura, o que ele é? Ele é um fator obtido da relação entre a evapotranspiração máxima de uma cultura e a evapotranspiração de referência, sendo que seu valor ele é usado para ajustar a lâmina da água a ser aplicada a uma cultura. Evapotranspiração máxima, então, é a quantidade potencial de água que uma cultura exige para se desenvolver. Evapotranspiração real é o processo de transferência de água para a atmosfera que ocorre por meio de evaporação da água do solo e da transpiração das plantas. A precipitação efetiva, ela corresponde à fração da precipitação pluvial que ela é efetivamente retida no solo, na profundidade efetiva da raiz e aproveitável pelas plantas. Bom, agora então da aula 3. Sobre a água, né? E começa falando que toda a água superficial do mundo, ela apenas 51,8% ou 52% está disponível, né? Dos quais desses 52%, apenas 70% eles são usados na irrigação. Bom, então a água, ela possui propriedades únicas que promovem uma ampla variedade de processos físicos, químicos e biológicos. Ela promove a expansão e contração das partículas do solo, a aderência e a formação estrutural dos agregados. A atuação às superfícies sólidas restringe o movimento livre das moléculas de água, proporcionando um comportamento menor, líquido e mais sólido. No solo, então, a água pode movimentar-se tanto ascendentemente como descendentemente. As interações solo-água, elas influenciam muitas funções ecológicas e práticas de manejo no solo. Elas determinam quanto de água da chuva infiltra através do solo ou escoa sobre a superfície, né? O controle desses processos, ele determina o movimento de substâncias químicas para os lençóis subterrâneos e de substâncias químicas e partículas erodidas para rios e lagos. As interações, elas afetam a taxa de água perdida através da lixiviação e evapotranspiração, do balanço entre ar e água nos poros do solo, da taxa de variação na temperatura do solo, da taxa e o tipo de metabolismo, da capacidade do solo em armazenar e disponibilizar água para as plantas. Bom, então, um fato curioso é que, com exceção do mercúrio, a água ela é a única substância inorgânica, ou seja, sem carbono, líquido encontrado na Terra, no planeta Terra. Bom, polaridade, então, é o arranjo dos 3 átomos na molécula de água e ele não é simétrico, ele forma um ângulo. Pontes de hidrogênio, então. Ela torna possível um átomo de hidrogênio ser compartilhado entre 2 átomos eletronegativos, tais como oxigênio e nitrogênio, formando uma ligação de baixa energia. Então, devido à sua falta de eletronegatividade, um átomo de oxigênio em uma molécula de água, ele exerce atração pelo átomo de hidrogênio na molécula vizinha. Esse tipo de ligação ela é responsável pela polimerização da água. Pontes de hidrogênio, então, elas são responsáveis pelas forças básicas responsáveis pela retenção e movimento de água no solo. Coesão, então, ela é a atração entre moléculas e a adesão é a atração das moléculas de água pelas superfícies sólidas. E a adesão e a coesão também são responsáveis porque elas tornam possível a plasticidade das argilas. Bom, então, tensão superficial observa-se, então, na interface líquida ar e resulta na maior atração das moléculas, importante no fenômeno da capilaridade. Com energia da água no solo, a retenção e o movimento da água no solo, a sua absorção e a sua translocação nas plantas e sua perda para a atmosfera são fenômenos relacionados à energia.
e há 3 forças que atuam no movimento da água no solo, que seriam a força de adsorção, força de atração e força gravitacional. Então, potencial de água no solo, a diferença entre os níveis de energia de um local ou condição, por exemplo, de solo úmido para o seco, ele determina a direção e a taxa de movimento da água no solo e nas plantas. O potencial gravitacional, ele atua na água do solo do mesmo jeito que em qualquer outro corpo. O potencial hídrico do solo, ele depende de 2 componentes, que é a pressão osmótica da água do solo e da pressão hidrostática. Bom, a água gravitacional, então, após horas de chuva forte, o solo fica saturado de água, inclusive suas microcapilaridades. Esta água, então, ela é retida por uma tensão e, sob a ação da gravidade, essa água escoa para os lençóis freáticos e os microcapilares voltam a ser ocupados por ar. A água capilar é a água que fica após a drenagem gravitacional, formando uma camada sobre as partículas. A água higroscópica, ela é a água que fica após a água capilar ser absorvida pelas plantas e perdida na evapotranspiração. O que é água disponível é aquela água que deve ser retirada com tensões entre a capacidade de campo e o coeficiente de Murelo permanente, de Murcha permanente. O movimento da água no solo, então, ele é predominante por fluxo de massa dirigindo por um gradiente de pressão com pequena participação na difusão. O movimento da água no solo, ela depende da disponibilidade da água no solo, da concentração da solução no solo, da temperatura do solo, da aeração do solo e do sistema radicular. Bom, então na última aula, na aula 5, então foi falado um pouco sobre as raízes, sobre a morfologia, né? Então, sobre o corpo da planta, ele é composto pela flor, fruto, folha, caule e raiz. Daí foi falado sobre a morfologia das raízes, que são raízes primárias, são originadas a partir da radícula do embrião, raízes adventícias, que são as que crescem a partir dos nós do caule, as raízes secundárias e terciárias, que são as raízes que crescem a partir das raízes primárias, secundárias e entre elas, assim seguindo. Bom, então, sobre as plantas angiospermas, elas são plantas que possuem flores e sementes protegidas pelo fruto. As partes das plantas de uma angiosperma, elas são divididas em parte vegetativa, que é a raiz, caule e folha, e a reprodutiva, que é a flor, fruto e a semente. Bom, então a função da raiz na angiosperma é de fixar a planta e absorver os nutrientes necessários para que ocorra a fotossíntese. Elas são classificadas em pivotante e fasciculada. As estruturas de uma raiz, ela é dividida entre zona suberosa, zona pilífera, zona lisa, zona meristemática, raízes secundárias e a coifa. Bom, a classificação das raízes quanto ao tamanho, elas são divididas em muito fina, que é menor que 0,5 milímetros, finas de 0,5 a 2 milímetros, pequenas de 2 a 5 milímetros, as médias de 5 a 10 milímetros, as grandes de 10 a 20 milímetros e as muito grandes, que seriam as maiores, com diâmetro maior de 20 milímetros. Elas são classificadas também conforme o seu ambiente e as suas funções que elas exercem, que são as terrestres, aéreas e aquáticas. E são subdivididas em diversas divisões, como as tuberosas, como um exemplo a mandioca, as tabulares, que são as árvores de grande porte, a suporte ou escória, que um exemplo clássico delas é o milho, as raízes respiratórias ou aéreas, que seriam exemplos manguezais, as sugadoras, que são as plantas parasitas e hemiparasitas, e também as aquáticas, que seriam os aguapés. Bom, então, por enquanto, seria isso. Obrigado pela atenção.